Boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar o exemplo que a gente fez na aula de ontem, é, usando score fatorial. Então vamos lá. O exemplo a gente tirou o exemplo dos professores, né? Então deixa eu mostrar aqui. Então basicamente tem um artigo aqui deixa eu comentar desde o início, né? Esse aqui é o artigo original, Sales Selection, tá? Que tinha o questionário. A gente fez a tradução para o português, né? E o que acontece? Uma crítica que a gente tinha feito a esse artigo é o seguinte, que ele rodou a análise fatorial, agrupou em 4 fatores, só que o questionário tem uma parte que são perguntas que tem a ver com o professor, se ele é justo, se ele é responsável e tal, e tem um bloco que tem a ver com a disciplina, né? Se o material é estimulante, assim vai. E no artigo, os autores misturaram coisas que têm a ver com o professor e coisas que têm a ver com disciplina, num fator só. Então, essa foi a crítica que a gente fez. Então, no artigo nosso, né, brasileiro aí, então tem o professor Wesley, eu e o Denis, a gente rodou a análise fatorial separando em blocos, né? Então, o questionário, deixa eu abrir aqui também, ele é dividido em duas partes. Tem essa parte que é do professor, então a gente rodou a análise fatorial só para esse bloco, e esse é o exercício. A parte de baixo a gente acabou não usando, que é a parte que tem a ver com a disciplina, tá? Então, a pergunta é, quantos fatores que tem aqui? Olhando assim, não sei, então a gente tem que rodar fatorial. Tá? Então, um outro detalhe que a gente observou é que o questionário tem pergunta que está reversa. Então, por exemplo, aqui, ó, muito justo, raciocínio difícil de entender, quer dizer, isso aqui está ao contrário, né? Pouco responsável, também está reversa. Profundamente conhecedor da matéria, muito alegre, pouco original, também está reversa. Então, algumas estavam reversas. Isso aparece lá no nosso conjunto de dados, na nossa planilha. Então, está aqui, ó, professores, abril, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho as questões aqui, ó, que é 8, 9, tal, 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 e aí vai, né? Só um minutinho. Então aqui a gente tem as variáveis aqui, ó, o que está com R porque já foi invertida. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Q9, Q9R, são essas que a gente vai usar. E o que eu lembrei aqui a turma é que tem uma que eu não tinha feito a inversão ainda, que era a Q19, tá vendo? Ela ainda precisa ser invertida. Então como é que a gente faz isso? É bem fácil. Ó, aqui no PowerPoint já tem a dica. Ó. Como as respostas são de 1 a 7, né? Isso a gente consegue ver aqui, ó. Tá vendo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É de 1 a 7. Então como é que eu faço a inversão? Eu só subtrair 8 menos a resposta que o cara deu. Então se o cara deu 1, fica 8 menos 1, vai dar 7. E assim eu inverto, né? Então vamos lá. Então aqui é 19, eu preciso inverter. Então transformar, compute. Então vamos lá. Aqui é 19 é. Então é 8 menos. E aí eu pego aqui é 19 e jogo para lá. Só isso. Dou um OK. Ele gerou aqui pra gente aqui a 19R. Né? E agora para rodar a análise fatorial, vamos lá no nosso slide. Ó, são todos os itens do Q8 ao Q19, né, que tem a ver com o professor. Né, Q8 ao Q19. Tá? Tomando cuidado de pegar as que são reversas aí, né? Então vamos lá. Para eu não me perder, eu vou pegar logo de cara aqui até a 17 e mais aqui 19. Né? Vamos pegar agora as que faltam, né? Q8, né? Q8, Q9 já está lá, Q10 já está lá, Q11, Q12, 13, 14, 15, 16, 17 aqui, 18. Pronto, são essas, né? Extração eu mudo aqui para correlação, né? Pede o script plot também. E continuar. Rotação aqui a gente não tem muito o que fazer, vamos deixar o Varimax mesmo, continuar e OK. Tá? Ele deu a nossa saída aqui com as comunalidades, né? A gente tem que olhar aqui se é maior que 0,5. A variância acumulada tem que ser maior que 60%. A gente vê aqui que deu 58, né? Não chegou a 60. Né? Alto valor maior que 1, tem 3 fatores com alto valor maior que 1, o script plot e assim vai. Então, o primeiro comentário é o seguinte, que essa solução ele usa Varimax, o que eu recomendei? Usar Promax. Outra coisa é que aqui ele não coloca em ordem. Então, por isso a gente tem que fazer usar o script. Então, como é que eu faço? Eu não consigo fazer o copia e cola. Então, arquivo, exportar. Tá? Eu vou exportar só para conseguir gerar esse script aí. Então, vou colocar aqui professor, tá? Qualquer nome. Tá?
E aqui eu vou mudar para o PDF. De novo, essa tela que às vezes não aparece, tem aqui, ó, salvar. E eu preciso ver onde que eu quero salvar, tá? Eu vou salvar aqui na pastinha download, graduação 4, aula 22, tá ok, salvar. Já foi. Então eu vou lá na minha pastinha da aula 22. Aqui, ó, professor PDF, esse aqui. Abrir. Aí. Eu fiz toda essa ginástica para poder copiar esse daqui, ó. Que é o script, o sintaxe, né? Ctrl C. Tá? Eu venho agora pro software, né? O PSPP, arquivo, novo, sintaxe. Simplesmente vou colar aqui, ó. Só isso. E aqui onde tem Varimax, eu mudo para Promax, que é a rotação oblíqua. E depois do print, eu tenho que acrescentar aquele comando de pro sort, né? E quando a gente não lembra, aí tem no nosso material tem lá um sintaxe aqui, que é um arquivinho TXT, só para lembrar, né? Tá aqui, ó, format sort, é só copiar isso aqui, ó. Ctrl C, né? Volto lá para sintaxe, lá onde que tá. Aqui, ó. Ctrl V. Só isso aqui. Seleciono e mando executar. Executar a seleção. Pronto, ele já rodou. Vamos achar aqui onde está. Ó, Promax e o sort aqui, tá vendo? Então ele já rodou. Vamos continuar aqui. Tá vendo? Ele me dá 3 tabelas agora. Eu vou usar a tabela padrão. E aqui embaixo tem a correlação entre os fatores. Eu já copiei esses resultados para o PowerPoint só para acelerar um pouquinho. Tá? Então aqui, ó, essas são as correlações entre os fatores. O que a gente observa? Ó, 51, 19, 23. Como são correlações altas, a gente combinou que acima de 0,20 a gente mantém a rotação Promax. Tá? Então a gente vai manter essa solução, a gente não vai rodar ela com Varimax agora. Então fica essa aqui mesmo. O que mais? Quando eu olho o critério aqui, a primeira pergunta que tem da fatura é quantos fatores extrair. Então aqui, pelo critério de alto valor maior que 1, 4, 1, 1, aqui já era 0,8. Então eu extraio 3 fatores. Então 3 fatores com alto valor maior que 1. Se eu olhar pelo critério de 60% de variância acumulada, ó, o primeiro aqui deu 36, quando eu acrescento o segundo, soma aqui, vai para 49, 58. 58 ainda está abaixo de 60, então eu deveria extrair mais um, que são 4 fatores. Então, repara que são critérios diferentes, né? Então, esse aqui vai pelo alto valor, esse aqui vai pela variância acumulada. O que mais? Olhando a comunalidade. Repara o seguinte, ó, essa solução extraiu 3 fatores. Né? Então, 3 fatores. Então, extraindo 3 fatores, a comunalidade deu problema em 3 variáveis aqui, tá? Que está abaixo de 0,5. Aí fica essa dúvida, de repente a gente deveria extrair um fator a mais para poder resolver esse problema. Por enquanto eu estou só analisando, eu não vou tomar decisão ainda. Olhando o script plot, a gente passa reta na base e pega o que sobra. Então, pelo script plot seriam 2. Aí você fala, puta merda, né? Como é que eu faço isso? Porque aqui alto valor deu 3, variância deu 4, script plot deu 2, né? Então, tem que lembrar, o método chama análise fatorial exploratória. Exploratória quer dizer o quê? Que eu tenho que explorar. Então, eu vou tentar rodar com 2, com 3, com 4 e vou tentar interpretar. Então, a interpretabilidade é importante no nosso caso, né? Tá? Então, aqui com 3, olha o que aconteceu. Formou esse primeiro bloquinho aqui, com carga mais alta. Depois aqui é 18, você vê que ele ficou com 0,37 e 34. São cargas baixas aqui, inclusive a comunalidade dele estava com 0,41. Depois aqui agrupou esse bloquinho e o Q11 ficou sozinho no terceiro fator, né? Isolado. Então isso aqui não é um fator, é a própria variável, né? Então na verdade assim, a gente extraiu 3 fatores, mas na verdade eu só tenho 2, né? Tem esse bloquinho vermelho e esse bloquinho vermelho. Beleza, a gente guarda isso na cabeça e o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar com 2 e com 4 para ver o que acontece, para ver se muda os agrupamentos, antes de ir para a interpretação. Aqui eu extraí com 2, né? Só para lembrar, a extração com 2 é bem simples também, peraí. Ó, eu vou copiar o script aqui, assim, script é a sintaxe, né, que a gente fala. E aqui eu tenho, ó, critério min é de mínimo, né? Mínimo alto valor 1. Então eu tenho que mudar isso aqui para outro critério. Eu vou colocar factors. E aqui eu vou colocar a quantidade que eu quero. 3 fatores, por exemplo. Isso aqui é factors. Tá? Então seleciono tudo, ó, essa parte, né? Executar seleção. Só que não é 3, né? Agora eu queria com 2. Pera aí, fiz errado aqui, com 2. Executar seleção. Pera aí. Vamos lá. Então aqui, vamos lá, ó, tá aqui factors 2. Então você vai ver agora, ele extraiu 2 fatores, 2 fatores, e aqui é a matriz padrão, tá? Então foi essa que eu copiei lá pro PowerPoint. Tá aqui com 2 fatores.
Então, de novo, você vê que ele tem um agrupamento aqui. Aqui 18 continua ficando com carga baixa nos dois fatores, 39 e 35. A comunidade continua com 0,41. E o Q11 ficou com carga baixa nos dois aqui também. Inclusive a comunidade dele deu bem baixa. Isso aqui tinha que estar maior que 0,5. Né? Beleza, aquela história. Guarda na cabeça. Agora eu vou misturar com 4, que são esses aqui. Então, como é que eu faço? Mesma história. Eu vou lá para a sintaxe de novo. Eu fiz um Ctrl C. Vou colar aqui para baixo. Ctrl V. Só mudo aqui, ó, factors, eu mudo para 4. Só isso. E mando executar de novo. Executar, seleção. Uma coisa assim que eu devo ter falado já em algumas aulas, assim, o legal às vezes de rodar pela sintaxe, é que isso aqui você pode guardar para uso futuro, né? Então, assim, se é um tipo de análise que roda sempre todo mês, você tem ela aqui, né? Não precisa ficar apertando um monte de botão toda hora, basta executar. Bom, e aqui, cadê? Factors 4, então daqui para baixo é o que a gente quer, né? Beleza? As correlações, 0,5, 0,08 e tal. Então, para o Max é bom. E essa aqui é a matriz padrão. É essa aqui que eu copiei para o PowerPoint. Tá aí? Então, eu tenho um primeiro agrupamento, um segundo. O Q8 continua dando carga baixa em 2, comunidade com 46. A Q11, ela continua isolada. Ela está isolada no terceiro fator, tá vendo? Então a gente fala, pô, o que está acontecendo aqui que eu estou entendendo é que na verdade tem dois fatores e duas variáveis isoladas. Né? Então, na verdade é isso. Então a gente decidia por tentar interpretar os dois fatores. E aí o que eu fiz aqui? Cada variável dessa eu tenho que pegar o significado dela lá no questionário. Então, por exemplo, Q12, o que é o Q12? Eu venho aqui, ó, Q12, professor muito alegre. Então eu copiei isso aqui e joguei lá para o PowerPoint. Tá? Lembrando que aquilo que é reverso, então vamos ver a 14 aqui. 14. Entusiasta, qual que é a próxima? 17 é reversa. 17, mal-humorado. Então, em vez de eu copiar o mal-humorado, eu vou copiar o que está do outro lado, bem-humorado, porque eu inverti, lembra? Aquele 8 menos a variável, né? Então, é bem-humorado. Então, deixei todas as características no sentido positivo, né? Então, aí, essa interpretação que é uma coisa subjetiva, quer dizer, o que é um professor muito alegre, muito entusiasta, bem-humorado, ouve aluno, tal, tal, tal. A gente deu o nome de motivado e encorajador, por exemplo, tá? Para esse agrupamento. E aqui embaixo, altamente confiável, muito responsável, raciocínio claro, muito original, a gente chamou de confiável e responsável, inclusive porque a carga, se você olhar aqui, ó, o Q19 e o Q10 foi o que deu mais alto, 84 e 80, que é o confiável e responsável. Então a gente batizou pelos que deram carga mais alta. Tá? Então até aqui a gente já rodou esse tipo de análise bastante vezes já. A novidade da aula, o que foi? Como gerar score. Então assim, lá no questionário, tinha mais duas perguntas que tem a ver com desempenho. Então se você observar aqui, está assim, ó, em comparação com outros professores externos à sua faculdade, como você classifica? Um dos piores até um dos melhores. Né? Repara que aqui a nota alta está em pior, então é uma escala reversa também. Em comparação com professores da sua faculdade, um dos piores, um dos melhores. Então, a pergunta 20 e 21 tem a ver com desempenho, né? As duas, e também são reversas. Né? Então, o exercício era justamente para a gente pegar esses dois fatores e tentar prever o desempenho do professor. Que esse desempenho está sendo medido por duas variáveis. Né? Tá? Então, qual foi a jogada para gerar o score? A gente pega essas variáveis aqui e faz uma média delas. Então, por exemplo, eu vou lá no PSPP, então, transformar, calcular, compute, né? Vou dar aqui um reiniciar. Então, vamos pegar lá. Por exemplo, aqui, ó, motivado, encorajador, confiável e responsável. Eu vou fazer pelo menos um. Ó, confiável e responsável. Vou fazer esse aqui que tem menos aí da confiável e responsável. Só para ir mais rápido. Ó. Então, vou colocar aqui confiável, responsável. E vou colocar aqui score para eu lembrar que é o que eu estou calculando agora. Então, é fácil. É só pegar as variáveis que estão nesse fator. Que é 19 e que é 10. Né? Tomando cuidado que são reversas. Né? Que é 19, que é 10. Ó, 9, 10, 9, 10, 13 e 19. Tudo reversa, tá vendo? 9, 10, 13 e 19. Vamos lá. 9, 9, mais 10, mais 13, mais 19. Beleza. Fecho parênteses aqui. Dividido por 4, estou fazendo uma média. Quer dizer, eu estou agregando eles como uma média, né? Beleza, ok? Você vê que ele gerou aqui embaixo um score. Tá? Se eu ver aqui, tem os resultados lá no final da nossa planilha. Não.
A mesma coisa eu preciso fazer para outra variável, tá? Eu vou fazer agora, só vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito extenso. Mas depois que eu montar a fórmula eu mostro. Bom, vamos lá. Ó, esse aqui eu tenho, ó, 2, 4, são 6 variáveis, né? Então lá no PSPP, o que eu já montei aqui? Eu coloquei aqui, ó, motiva e encoraja, score. Coloquei todas elas aqui. E agora eu vou colocar dividido por 6. Tá? E ok. Então ele criou pra gente lá uma variável aqui. Tá? Então eu posso, por exemplo, agora... Ah, falta desempenho ainda, né? Compute. Vamos dar uma reiniciar aqui. Vou chamar aqui desempenho score. Que são a 20 e 21. Só que tem que lembrar que elas estão reversa, né? Aqui 20 mais 21. Dividir por 2 e ok. Beleza. Então eu vou usar essas três agora. Então eu posso, por exemplo, vir aqui. Sei lá, um exemplo. Posso pedir um diagrama de dispersão. Sei lá, por exemplo, cruzando o desempenho no Y aqui com, sei lá, professor confiável e responsável, por exemplo. Então, esse é um uso do score fatorial, tá? Para gerar qualquer análise. Aqui é gráfico, por exemplo, tá vendo? Então, na média, conforme aumenta, o aluno acha que o professor é mais confiável e responsável, ele vai dar uma nota mais alta para o desempenho. Faz sentido, né? E se eu quiser essa relação na forma de número, eu posso calcular uma correlação, né? Então, aqui lá no PSPP, analisar, Bivarate Correlation, eu vou pegar essas três aqui que são os scores fatoriais, ó. Ok e ok. Eu tenho aqui a matriz de correlação que eu copiei lá para o PowerPoint só para agilizar um pouco. Tá aí. Então eu observo aqui, por exemplo, que a correlação do desempenho com o professor ser motivado e encorajador deu 0,49. E desempenho com confiável e responsável, 56. Você vê que é tudo parecido, né? Aqui se arredondar dá 0,5, aqui dá 55, é quase igual. Mas onde dá um pouquinho mais forte é o professor ser confiável e responsável. Tá? Isso é uma análise bivariada, né? O que eu quero é multivariada, eu quero essas duas explicando essa. Então aí tem a regressão múltipla. Tá? Então, na regressão múltipla, como é que a gente fez? Analisar regressão linear. Tá? Então é só pegar lá os fatores. Então, desempenho é a nossa dependente. O confiável e o motivado aqui, esses duas aqui, eu vou pegar elas e jogar como independente. Só isso, ok? Eu tenho aqui os resultados da regressão múltipla, que também copiei para o PowerPoint, só para agilizar um pouco. Tá, então explicou aqui 38%, quer dizer, o desempenho é explicado em 38%. Aqui eu tenho os valores se eu quiser montar uma equação de previsão. Então, por exemplo, para cada um ponto que o aluno aumenta lá, lembra que a escala de 1 a 7? Para cada um ponto que aumenta lá, na média, aumenta 0,44 a nota que o aluno dá para o desempenho do professor. Tá? Então, confiável responsável um pouquinho. Então, aqui a interpretação é em termos da escala de 1 a 7. Aqui é o beta, que é um valor padronizado. Então, aqui a unidade de medida é desvio padrão. Então, para cada um desvio padrão que aumenta aqui o confiável responsável, na média aumenta 0,43 desvio padrão no desempenho. Tá? Então, por aqui a gente vê que o que pesa mais é o professor ser confiável e responsável. O motivado e encorajador, eu brinquei ainda na aula dizendo que você é aquele professor meio Silvio Santos, tal, que tenta dar uma força e tal, né? Então, as duas coisas são importantes, mas o que pesa mais aí na avaliação do desempenho é ser professor confiável e responsável. Tá? Aqui o diagrama de dispersão, né? Você vê que a nuvem de pontos está positiva, né? Crescente. Quanto mais confiável, maior desempenho. Tá? Então, basicamente, foi esse o exercício que a gente fez para ilustrar o uso do score fatorial. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez? Agrupou as variáveis fazendo uma média, agrupou as variáveis fazendo uma média, e depois com esse score, aí dá para fazer o que quiser, né? Correlação, regressão, gráfico. Tá? Então, basicamente, essa a tarefinha que tinha ficado aí na última aula que a gente teve, né? Bom estudo.